Quem tem medo do feedback? Geralmente um monte de gente, e isso costuma ser um assunto bastante complicado dentro das organizações. Sabe por que que isso acontece? Porque muitas vezes a gente tem um conceito errado sobre o que que é feedback. Tecnicamente, quando a gente fala, a definição de feedback é retroalimentação, um tema inclusive que vem da biologia. Ou seja, é a gente poder dar retorno, tá? Essa questão, feedback positivo, corretivo, eu particularmente, quando eu trabalho, eu digo, gente, feedback é feedback. E feedback serve para quê? Tá? Ele serve para modular comportamentos, ou seja, para estimular comportamentos que eu quero que se repitam e para desestimular comportamentos que eu quero que parem. Tá? Então, quando a gente pensa no feedback como um instrumento de fazer modulação de comportamento, ajuda a dar uma orientação de quando e como dar feedback. Lembrando, feedback não é um mero elogio, feedback não é um xingão, né? Feedback a gente usa o cérebro e o coração para fornecer e não o fígado. Se você está usando o fígado para dar feedback, isso não é feedback. Acalme-se e depois vai conversar com a pessoa. O que é feedback? É eu poder dizer para a pessoa, aquilo que você fez tal dia teve tal resultado. E recomendo que você repita ou diminua a intensidade, porque você vai ganhar isso ou aquilo outro. A gente está gravando esse vídeo aqui, você talvez tenha um feedback para a gente e com base nele a gente vai decidir se faz mais ou se faz menos. Então, isso ajuda a modular comportamentos. Quando você for dar um feedback, tenha claro qual é o comportamento que você deseja modular, ou seja, ajustar a intensidade. Pense, você observou algum fato aonde a ação da pessoa fez diferença e tem algo que você possa retornar? Feedback a gente faz sobre ações, não sobre sentimentos, não sobre intenções. Alguém pode, eu tive a intenção de fazer tal coisa. Bom, se ela não fez, né, não importa se a intenção foi boa ou ruim, não vou deixar o trocadilho por vocês. A gente faz o feedback sobre ações, tá? Você até pode usar, eu sei que você queria fazer algo nessa direção, como você me disse, e acabou saindo por outro. Você até pode considerar isso, só que lembra, você tem que considerar o comportamento emitido. Então, você tem a situação, você tem o que aconteceu, você tem quais foram os impactos daquela ação que o indivíduo tomou, tá? Se sim, você pode falar sobre o assunto com a pessoa. E aí, inclusive, dá orientações. Olha, eu te recomendo que você continue ou que você diminua a frequência desse comportamento, por isso, por aquilo outro, dando inclusive quais são as consequências dessa ação. E com isso a gente vai fazendo o quê? A gente vai construindo ambientes saudáveis, porque fica claro, feedback não é um acontecimento apoteótico que abre o chão, vem anjos do céu tocando cornetas, ele é algo que acontece toda hora, a todo momento, porque a gente vai modulando o nosso comportamento. O que acontece é que em alguns lugares a gente tem momentos formais de feedback, e nestes momentos formais a gente usa para quê? A gente usa para recapitular aquilo que a gente já disse, e não ficar guardando diversas situações que acontecem ao longo do tempo para entregar um livro desse tamanho de informações para a pessoa que ela não vai poder usar. Então, quanto mais próximo da emissão do comportamento a gente conseguir entregar este retorno, mais efetivo é a ação e melhor fica a relação, porque a gente não vai ficar achando que quem vai falar com a gente vai puxar o nosso tapete ou algo assim. A gente vai entender que a pessoa quer ajudar, mesmo que eventualmente alguma coisa possa ser um pouquinho mais dura para se dizer. E aí, nessa hora que for um pouquinho, você sentir que tiver um pouquinho mais duro de falar alguma coisa, dados e fatos. Não fale de opiniões. Tal dia aconteceu tal coisa, a consequência foi tal, eu recomendo que você possa fazer determinada ação para que você tenha resultados diferentes. Espero que essas dicas tenham sido interessantes. Pode deixar feedback pra gente que a gente gosta e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau!